Olá, amigos do canal Orbin! Tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar numa das maiores proezas da engenharia moderna e desvendar os mistérios da construção do Canal da Mancha. Como foi possível conectar a Grã-Bretanha ao continente europeu por baixo do mar? Quais desafios inacreditáveis os engenheiros e trabalhadores enfrentaram? Prepare-se para uma viagem fascinante. A ideia de um túnel sob o Canal da Mancha não é nova. Na verdade, ela remonta a 1802, quando um engenheiro francês chamado Albert Mathieu Favre apresentou um plano a Napoleão Bonaparte. O projeto era ambicioso. Um túnel iluminado por velas, com chaminés de ventilação saindo no meio do canal, e carruagens puxadas por cavalos. Claro, era uma fantasia para a época, mas a semente da ideia foi plantada ao longo do século XIX e início do século XX. Várias outras propostas surgiram e até algumas escavações preliminares começaram, mas sempre eram abandonadas por razões políticas, financeiras ou pelo medo de uma invasão. A tecnologia simplesmente não estava pronta para um desafio dessa magnitude. As duas guerras mundiais também colocaram um ponto final temporário em qualquer cooperação entre os países. A rivalidade histórica e a desconfiança mútua eram barreiras tão grandes quanto o próprio março. Foi apenas na década de 1980 que o sonho finalmente começou a tomar forma. Em 1986, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e o presidente francês François Mitterrand assinaram o Tratado de Canterbury, dando um sinal verde para o projeto que ficaria conhecido como Eurotúnel. Mas aqui surge o primeiro grande desafio: o financiamento. Diferente de outras grandes obras públicas, os governos decidiram que o túnel deveria ser financiado inteiramente por capital privado. Isso significava que um consórcio de bancos e empresas, chamado Transmanche Link, teria que arrecadar bilhões de dólares para construir algo que nunca havia sido feito antes. O risco era astronômico. Conseguir que os investidores acreditassem nesse projeto foi, por si só, um milagre financeiro. Muitos duvidavam que a obra pudesse ser concluída ou que um dia daria lucro. Com o dinheiro garantido, a próxima etapa era a escavação. O plano era construir não um, mas 3 túneis paralelos. 2 para os trens, um em cada direção, e um túnel de serviço menor no meio, para manutenção e saídas de emergência. A escavação começaria simultaneamente dos 2 lados da costa de Folkestone, na Inglaterra, e de Coquelles, perto de Calais, na França. O objetivo era se encontrar precisamente no meio do canal, debaixo do leito marinho. Um erro de poucos centímetros poderia comprometer todo o projeto. Para isso, foram desenvolvidas máquinas gigantescas. As tuneladoras, ou TBMs, eram verdadeiras fábricas subterrâneas sobre rodas, com quase 200 metros de comprimento e pesando mais de 1.000 toneladas cada. 11 dessas máquinas foram usadas no total. Elas não apenas cavavam a rocha, mas também instalavam os anéis de concreto que formam as paredes do túnel. Tudo ao mesmo tempo. A logística era insana. Era preciso remover milhões de toneladas de rocha e, ao mesmo tempo, levar para a frente de escavação os segmentos de concreto, trilhos e todos os suprimentos necessários. Um dos maiores mistérios geológicos era a camada de rocha. Os geólogos passaram anos estudando o leito do canal e descobriram uma camada de cré-marga, uma rocha macia e impermeável, perfeita para a escavação. Era como um corredor natural sob o mar. O desafio era manter as tuneladoras exatamente dentro dessa camada. Se elas subissem demais, poderiam atingir o fundo do mar, causando uma inundação catastrófica. Se descessem muito, encontrariam rochas mais duras e porosas, que dificultariam a escavação e permitiriam a entrada de água sob alta pressão. A navegação era feita com uma combinação de lasers, teodolitos e mais tarde sistemas de GPS, garantindo uma precisão milimétrica. Ainda assim, a pressão era constante. A qualquer momento, uma fissura inesperada na rocha poderia liberar um jato de água do mar a uma pressão esmagadora. Felizmente, a camada de cré-marga se mostrou notavelmente consistente, um verdadeiro presente da natureza. Do lado francês, a escavação foi um pouco mais desafiadora. A camada de cré era mais fraturada
e úmida, o que exigiu que as tuneladoras francesas fossem projetadas para operar em condições de solo mais instáveis e com maior infiltração de água. Já do lado britânico, o problema era outro. O que fazer com toda a rocha escavada? Foram removidos mais de 4 milhões de metros cúbicos de terra só do lado inglês. A solução foi brilhante e ecológica. Toda essa rocha foi depositada na costa, perto de Folkestone, para criar uma nova área de terra de 36 hectares, que hoje é a Samphire Hole, uma reserva natural cheia de vida selvagem. Uma solução elegante que transformou um resíduo da construção em um patrimônio ambiental. O trabalho era duro e perigoso. Mais de 13 mil pessoas, entre engenheiros, técnicos e operários, trabalharam no projeto. Eles enfrentavam longas jornadas em um ambiente confinado, barulhento e úmido, a dezenas de metros abaixo do fundo do mar. A segurança era uma prioridade máxima, mas, infelizmente, 10 trabalhadores perderam a vida durante a construção. 8 deles do lado britânico. Um lembrete sombrio do custo humano por trás dessa maravilha da engenharia. A pressão para cumprir os prazos e o orçamento era imensa, e cada dia de atraso representava milhões em perdas. A coordenação entre as equipes francesa e britânica, com culturas de trabalho e idiomas diferentes, também foi um desafio constante. Reuniões frequentes e um forte espírito de equipe foram essenciais para superar essas barreiras. O momento mais esperado aconteceu em 1º de dezembro de 1990, depois de quase 3 anos de escavação. Um operário britânico, Graham Fagg, e um operário francês, Philippe Cosette, atravessaram um pequeno buraco piloto que finalmente uniu os dois lados do túnel de serviço. Foi um momento histórico, transmitido ao vivo para o mundo todo. Pela primeira vez desde a Era do Gelo, a Grã-Bretanha estava fisicamente ligada ao continente europeu. Foi uma celebração emocionante, um símbolo de união e cooperação. As equipes, que antes competiam para ver quem avançava mais rápido, agora se encontravam como parceiros de uma conquista monumental. A precisão foi impressionante. O desvio entre os dois túneis foi de apenas 35 centímetros na horizontal e 6 centímetros na vertical. Mas a escavação era apenas parte do trabalho. Depois que os túneis foram concluídos, começou a fase de instalação. Foi preciso instalar 50 quilômetros de trilhos, sistemas de ventilação, iluminação, combate a incêndios e comunicação. O sistema de ventilação é particularmente complexo, projetado para controlar a pressão do ar gerada pelos trens de alta velocidade e fornecer ar fresco. Além disso, foram construídos 2 terminais gigantescos, um em cada lado do canal, para o embarque e desembarque de carros, ônibus e caminhões nos trens especiais La Chata. A complexidade de integrar todos esses sistemas em um ambiente subterrâneo e subaquático foi um desafio de engenharia por si só. Testes rigorosos foram realizados por meses para garantir que tudo funcionasse perfeitamente e, principalmente, com segurança. Finalmente, em 6 de maio de 1994, o Eurotúnel foi oficialmente inaugurado pela Rainha Elizabeth II e pelo presidente François Mitterrand em uma cerimônia grandiosa em Calais. A primeira viagem de trem marcou o início de uma nova era nas viagens entre o Reino Unido e a Europa continental. Hoje, o trem de alta velocidade Eurostar leva passageiros de Londres a Paris em pouco mais de 2 horas. O La Shuttle transporta milhões de veículos por ano, tornando a travessia do canal mais rápida e fácil do que nunca. O Eurotúnel se tornou uma artéria vital para o comércio e o turismo, superando todas as expectativas. Ele provou que projetos audaciosos, mesmo que pareçam impossíveis, podem se tornar realidade com inovação, perseverança e, acima de tudo, cooperação. O Canal da Mancha, que por séculos foi uma barreira natural, hoje é um símbolo de conexão. A construção do Eurotúnel não foi apenas sobre cavar um buraco sob o mar. Foi sobre superar desafios políticos, financeiros e técnicos que pareciam intransponíveis. É uma história de visão, engenhosidade e da capacidade humana de transformar sonhos em realidade. Gostou dessa história? Então curta o vídeo, siga nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das grandes histórias do canal Orben.
Até o próximo vídeo.